De volta com o Correio Debate, aqui nos estúdios nós estamos recebendo a deputada estadual Poliana Dutra, ela que é do PSB, disputou o mandato de senadora no último pleito, no ano passado. Passa rápido, no instante passou a disputa. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes, boa tarde a nossa Paraíba que nos assiste, é um prazer enorme estar aqui novamente. Deputada, como é que foi essa experiência aí de entrar numa disputa, faltando 50 dias para o pleito, ter quase 500 mil votos? A gente está falando de 500 mil de pessoas, praticamente, que optaram por Poliana Dutra na disputa pelo Senado, pela única vaga de Senado. Foi uma construção bem importante, Hermes. Eu era só deputada, eu trago na minha bagagem um arcabouço, fui prefeita de Pombal, mas de uma região do sertão que não dialogava até então com a Paraíba toda. Então, chego na Assembleia, faço um mandato importante, significativo, trago do sertão algumas bandeiras para dialogar na casa, ocupo na casa alguns espaços estratégicos, fui presidenta da CCJ, presidenta atualmente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e que tinha planejado, com toda uma base, uma estrutura para ser deputada estadual. Até então, o governador João Azevedo, ele tinha algumas opções para Senado, que foi trabalhada, a de Aguinaldo Ribeiro, que de repente sai de deputado federal, vai para tentar Senado, de repente disse que não vai mais, e o governador precisava acrescentar na chapa dele uma mulher, ele sempre fala muito isso, e uma sertaneja, alguém do sertão, porque a Paraíba estava representada por ele, representando João Pessoa, região metropolitana, Lucas Ribeiro de Campina, e tinha esse vazio assistencial de alguém do sertão para compor a chapa. De certa forma, essa estratégia deu certo, né? Porque ele teve uma votação muito grande no sertão, ali em todo o interior do estado. Com certeza a gente contribuiu alguma coisa, né? Pelo menos esse diálogo, uma liga mais política, uma mulher que vem sem sobrenome da política. Eu não pertenço a famílias tradicionais do estado e que tinha essa experiência, que já estava praticamente pronta, mas que até então não fazia parte dos meus pensamentos galgar um espaço tão importante, tão estratégico como a vaga de Senado, que é um projeto de Estado, é um projeto de partido, não é um projeto só meu, de João Azevedo, mas era um projeto no estado todo. A senhora está no primeiro mandato, não é isso? Sim, e o meu relato, que eu posso dizer como saldo, foi um relato de vitória. Certamente eu já teria um mandato, eu iria ser reeleita porque a gente trabalhou para isso. E entro nessa chapa majoritária na busca por direitos. Direito de mais mulheres nesses espaços de poder, de negros, direitos mais pobres. Eu os fiz ecoar na Paraíba toda, levando a voz dessas pessoas anônimas para a gente falar na Paraíba toda que importa, que era importante. E eu queria levar esses paraibanos para o Senado. Eu lutei por essa vaga para o Senado, por esse povo da Paraíba. Não consegui, mas a gente fez uma construção importante. Quase 500 mil de votos em 50 dias, sem eu ter orçamento secreto, sem eu ter me preparado para isso, sem o governador ter se preparado com sua estrutura política no estado para isso. A maioria dos prefeitos já estavam comprometidos com outro candidato que foi para a oposição, o candidato Efraim, com um ex-governador que, de certa forma, a Paraíba o conhecia, mas a Paraíba não conhecia Poliana ainda. É um nome mais estadualizado, vamos dizer assim, né? Era, o governador Ricardo foi vereador na capital, foi deputado na capital, foi prefeito na capital e foi governador. Mas eu ganhei dele na capital. Fui a segunda colocada aqui, perdi apenas do pastor Sérgio. João Pessoa abraçou. Quando João Pessoa me conheceu, acabou a eleição. Campina Grande também me abraçou. Eu terei em segundo lugar em Campina Grande. Eu terei mais votos do que o próprio governador no primeiro turno. Então, nas maiores cidades, que as pessoas não tinham amarras, não eram mais libertas, a gente fez um trabalho bonito. Eu ganhei em Bahia, ganhei em Campina, ganhei em Guarabira, ganhei em Souza, ganhei em Pombal. Mesmo a gente lutando contra uma correnteza muito forte de alianças que envolviam uma grande quantidade de recursos do orçamento secreto, que foi balcão de negócio político nas menores cidades. Mas eu fui para cima porque entendi que era importante ter essa mulher que representa as mulheres na Paraíba, abrir esse caminho para dizer que a gente pode estar em qualquer lugar. E esse caminho com conceitos na política, né? A luta por direitos, fazer valer esse espaço. Mas é um desafio muito grande, né? Abrir mão de um segundo mandato que estava caminhando para dar certo, né? Abrir mão dessa, vamos dizer assim, dessa sequência dos mandatos, né? Porque a senhora está ainda no primeiro mandato. E abrir mão em nome de um projeto, né? Foi muito difícil fazer essa análise, porque, na verdade,
a candidatura corria riscos, porque o jogo já tinha começado. Com certeza, se eu não tivesse um espírito desprendido de mandato, você não teria ido. Até porque se você colocar na mesa os políticos da Paraíba, que foi ofertado a vaga de Senado, ninguém quis, porque era de última hora, porque não tinha trabalhado, porque a estrutura financeira também não tinha sido discutida. Então eu entro por esse desapego. Certamente eu estaria mais uma vez na Assembleia, ocupando, fazendo um espaço legal na casa, mas eu vi a possibilidade da Paraíba conhecer alguém que não vende nada disso, mas que representa o Estado. Eu queria levar para a Paraíba esses paraibanos. Eu queria abrir esse caminho para dizer que o cargo de Senado é um cargo que a Paraíba tem que olhar, não como um cargo que já tenha dono, que já tenha carimbo. Geralmente é dos ex-governadores. Termina o mandato e a Paraíba dá de prêmio esse cargo de senador. Geralmente é de alguém ligado a um partido que esteja mais consistente. Eu venho do anonimato, né? Eu venho uma mulher que conseguiu avançar no sertão. A minha gestão lá em Pombal foi uma gestão importante, mas eu trago esses paraibanos da vida real. Foi premiada, inclusive, por esse reconhecimento nessa área social, né? Foi. Eu fui representar o Brasil na ONU em 2015, no aniversário de 70 anos da ONU, onde o Brasil e o mundo se reuniram, 180 países mais o Brasil, para mostrar exemplos exitosos de gestão pública, e no nosso país quem foi eu. Então, trago muita bagagem, mas trago também essa mulher da vida real que queria discutir direitos e queria levar para o Senado pautas da nossa Paraíba que precisa ser discutida de fato e de direito.